Dragon Ball Daima enfim chegou a seu fim, um final muito divisível, algumas pessoas realmente não gostaram, outras pessoas gostaram, achou que realmente é a cara de Dragon Ball. Eu já fiz um vídeo falando sobre o que eu achei do episódio, sobre o que eu achei do final, já aqui no card fixado. Porém, esse vídeo aqui em específico, eu vou falar sobre o anime de Dragon Ball Daima no geral, os pontos altos, os pontos baixos, tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei nesse anime, como que realmente esse anime ficou no seu total. Então fica até o final do vídeo, deixa seu like importante, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de Dragon Ball. Então, bora lá! E bom, bora começar falando sobre os lados positivos do anime de Dragon Ball Daima primeiro, depois vamos passar pelo lado negativo do anime. E a primeira coisa, do primeiro lado positivo que eu achei do anime foi os personagens dele. Eu achei muitos personagens de Dragon Ball Daima muito carismático, muito legal. A Pansy é um excelente personagem. Claro, ela e o Glório fazem aquele paralelo com a Pan e com o Trunks lá do GT, sim, porém, eles meio que melhora o que seriam os dois. Querendo ou não, Dragon Ball Daima seria meio que a versão do Akira Toriyama de o que seria o GT. Tipo, o Akira Toriyama, antes de morrer, pensou: eu quero fazer um Dragon Ball GT, só que do meu jeito. E realmente ele meio que fez isso. E foi bom, ficou melhor que o GT, o Dragon Ball Daima e os personagens. Tanto o Glório, que ele meio que tem aquele ar misterioso e tudo mais, porém ele tem a sua personalidade. A Pansy também bem legal, que ela tem aquela vibe meio Bulma também como ela é bem inteligente, então é bem legal. Meio confusão da Pan com a Bulma, em questão de ser criança, essas coisas, porém em questão de ser muito tecnológica, então é bem legal os seus personagens. Além que tem vários outros secundários que aparecem, que é muito legal. Por exemplo, a gente tem o Hibis, que ele é bem engraçado, que ele fala tudo que pensa na cabeça, então ele tem algumas interações legais, tanto com o Vegeta, tanto com a Bulma, tanto com os outros personagens, ele é um bom alívio cômico. A gente também tem o Majin Buu, que quando apareceu, muita gente não botava fé nele, achou por causa do nome, ele seria nada demais, ou ele seria só um vilãozinho por si só, porém ele se mostrou muito carismático, ele realmente ganhou o coração do público, todo mundo gosta do Majin Buu. O Majin Buu também, ele parecia ser uma coisa que se acabou se mostrando outra. Ele é bem legal e carismático também. A relação dele com o irmão dele, que é o Ku, é bem legal também. Então, o Akira, ele conseguiu criar bons personagens. E aquilo é o ponto alto do Akira Toriyama, criar personagens. A gente vê, por exemplo, Dragon Ball Clássico. Dragon Ball Clássico, a gente teve vários personagens, e todos os personagens estão até hoje no Dragon Ball. O Long, temos o Yanti, o Tenshinhan, todos eles apareceram e criaram um vínculo com o público que fez até hoje ficar. Muita gente gosta desse personagem. Então, esse que apresenta o Dragon Ball Daima realmente foram um dos pontos altos dos episódios e do anime em si. E bem, outro ponto positivo de Dragon Ball Daima é o mundo. O mundo, a história, o enredo. Isso é um grande ponto positivo porque é aquilo, é um mundo novo. A gente indo pro Reino Macai e tudo mais, a gente vai sair da Terra, então que já vimos muito sobre, além de outros lugares do espaço. Então, tipo, o Reino Macai é um mundo novo, com ambientação nova. Quando eu fui assistir os primeiros episódios, quando eles foram lá visitar, né, ir até o mundo Makai, eu me senti voltando até o planeta Namekusei, quando eles foram até o planeta Namekusei pela primeira vez, que teve todo aquele ar de aventura, deles explorando um novo lugar, então foi bem legal. E aquilo, como o Dragon Ball Daima, ele é focado muito no que foi Dragon Ball Clássico e Dragon Ball GT, que foi a aventura pelo mundo e com combate e ação também, mas o principal era a exploração, o mundo. Eles fizeram muito bem isso, explorando os três mundos Makai. Cada episódio eles focaram a coisa, eles mostrando que o terceiro mundo tinha aquele ar pesado. Eles não conseguiam meio que voar ou respirar direito, por causa que tinha muitos poros, muitos gases. Então era bem interessante. O segundo mundo, que era cheio de água, que tinha um Kraken. Então eles colocavam uns conceitos bem interessantes sobre cada mundo dos demônios. Além disso, além disso, que o mundo dos demônios era dividido em três reinos. Então, tipo, o mundo em questão de Dragon Ball Daima é bem legal. Não fala que é rico, sim, é rico, porém,
não foi tão bem explorado, porém o que explorou foi bacana, foi legal. Além que falou muito sobre a história do Reino Makai, sobre que ali foi o ponto de origem, que ali tinha aquele o rei demônio de todas as coisas, que criou o rei do mundo, que parece que ele desenhou, que criou tudo, criou os Gyudoujins, né, que é a raça do Kaioshin, que depois criou os universos. Então é bem interessante o jeito que eles exploraram um pouco a lore de Dragon Ball, expandindo um pouco mais sobre. Foi bacana a gente descobrindo que os Namekuseis vieram do Reino Makai, que eles têm um mundo próprio lá, porém fugiram, que grande parte do povo do mundo exterior são do Reino Makai. Então é bem interessante que eles exploraram essa nova história, que acrescentando mais coisas, foi bem legal. Vamos falar um pouco sobre os episódios e as animações, a produção no geral de Dragon Ball Daima. E, querendo ou não, é a melhor produção, a melhor questão de direção, de animação de toda a franquia. Nada supera a Z, não. Em questão de animação, produção, direção, em questão de tudo isso, o Dragon Ball Daima é o melhor entre eles, porque ele é consistente desde o primeiro episódio até o último. Os episódios são muito bem animados, muito bem dirigidos, as cenas são muito legais, até cenas, episódios que são basicamente nada acontecendo, que são tipo coisas muito nada a ver. Eles colocam a produção muito boa. Então, tipo, eles deram um capricho na produção de Dragon Ball Daima muito grande. E isso que eu não vejo é um lado muito positivo. O Dragon Ball nunca teve toda essa atenção em questão de animação e tudo mais. Claro, porque antes era um anime semanal. Então, animes semanais antigamente não tinha tanta qualidade. Tinha os seus picos, sim. Tipo, tinha episódio muito bem animado. Só a gente vê, por exemplo, o Torneio do Poder, que tinha momentos super mega animado. O final foi super mega animado. Porém, tinha episódios que, né, era muito ruim também. Então, era aquilo, altos e baixos. Aqui não, aqui se manteve uma linha consistente. E bom, outro ponto positivo de Dragon Ball Daima, queira ou não, é o hype. É o fanservice que ele proporcionou para a gente. Claro, muita gente não gosta muito de fanservice. Ah, só serviu, não tem muita explicação. Porém, queira ou não, fanservice. Esse hype é muito bom. Pô, finalmente a gente vê pela mão do Akira Toriyama, um Vegeta Super Saiyajin 3 canonizado. Porque, por exemplo, não, a gente queria se ver um Vegeta Super Saiyajin 3, a gente via, por exemplo, o anime de Dragon Ball Heroes. Mas o Dragon Ball Heroes, o anime lá, que é meio que publicação, é meio que uma propaganda do jogo de carta, né? Que é Super Dragon Ball Heroes. E ali tem de tudo. Tem Broly Super Saiyajin 4, tem a fusão de Vegeta com Godita, tem, tem tudo. Então ali não tem regras, ali não tem freio. Porque aquilo é um jogo, aquilo é para mostrar um jogo de cartas, aquilo é para meio com propaganda para hypar um jogo de cartas. Então, tipo, não é oficial. Se eu quisesse ver uns Splatoon 3, Vegeta e tudo mais, vai ter lá, tem Gohan Splatoon 3. Porém, a gente vê ele meio que de forma canonizada, do Akira Toriyama fazer o Super Saiyajin 3, canonizar, botar na sua narrativa, é outra coisa. É um hype grande. Pô, finalmente foi canonizado. Então, tipo, é legal. Mesma coisa com o Super Saiyajin 4. Porque, querendo ou não, muita gente, desde o Super, queria ver o Super Saiyajin 4. Porque o Super Saiyajin 4, ele é a melhor coisa do GT. Sempre que a pessoa vai falar de GT, falar bem do GT, querendo ou não, a pessoa cita o quê? Duas coisas, duas ou três coisas. Fala do Super Saiyajin 4, do final. E se você forçar um pouco, tu pode falar sobre o Baby também, que o Baby é um bom vilão do GT. Porém, sempre, mas o certezas que você fala bem é do Super Saiyajin 4 e do final do GT, que é muito belo o final do GT. Porém, é aquilo, o GT não é canônico. Mas as pessoas queriam que a transformação fosse, porque é uma transformação belíssima. As pessoas consideram a mais bela de Dragon Ball, porque também é uma das mais diferentes. Dragon Ball tinha aquilo, o Super Saiyajin, ele revolucionou, né? Foi uma transformação que, pô, a mais marcante da internet, a mais icônica da internet é o Super Saiyajin 1, quando o Goku vira lá na saga Namekusei. Porém, após isso, tem o Super Saiyajin 2, que é um momento incrível, acho que é um dos melhores momentos de Dragon Ball, até supera o Super Saiyajin 1 em questão de hype, de momento. Tem o Super Saiyajin 3, que é incrível, tipo, as transformações de Dragon Ball são muito boas. É muito difícil alguém olhar assim, nos clássicos, tipo, do 1 até o 3. É bem difícil alguém olhar e achar ruim aquela transformação.
porém a diferença não era tão grande. Era o quê? Era o raio que no 2 pro 1 não tinha muita diferença, era o raiozinho e talvez um pouco do cabelo mais espetado ainda. O 3 aí tinha aquele cabelão grandão, tudo mais, mas não mutava tanto. Mas quando teve o Super Saiyajin 4, aí sim teve uma mudança brusca na imagem, porque querendo ou não, é um design completamente diferente, além que é muito criativo, porque pega aquela, meio que retorna um pouco das origens, que é o Ozaru, aí meio que é uma fusão do Ozaru com o Super Saiyajin, formando aquele pelo, ele com aquela pelagem de macaco, vermelho, com cabelo preto, então, tipo, muda tudo. Então, muita gente gosta do Super Saiyajin 4 porque é algo totalmente novo, original, e queria ver isso na obra de novo. E ver o Akira canonizando, claro, mudou algumas coisas, até algumas pessoas até consideram melhor ele com cabelo vermelho, pupila vermelha, além daqueles braços gigantes. E eu gostei daqueles braços gigantes porque ele consegue meio que. Ele fica mais animalesco. A gente até vê ele correndo igual um macaco. Então, tipo, é bem legal. Então, ver o Akira canonizando isso, mostrando isso, é muito bom. E criando essas duas coisas é um lado muito positivo de Double Diamond. Proporcionou um hype extremo. Sempre que mostrava essas transformações, esses momentos, as pessoas falavam muito de Dragon Ball Daima. Porque, querendo ou não, é o que as pessoas queriam ver há anos. Então é um lado muito positivo dessa parte. E bom, agora, como nada é flores, nada é 100% perfeito, vamos falar agora sobre os pontos negativos, que na minha opinião, sim, algumas não são tão negativas assim a ponto de estragar a experiência, porém meio que tira um pouco do anime. Então esses vão ser os pontos negativos de Dragon Ball Daima. E vamos começar primeiro com os vilões. É aquilo. Os vilões de Dragon Ball Daima são o Goma e o Deguesso. Tem os Tamagami e tudo mais, mas a gente nem liga. Eles não são meio que vilões específicos. Eles são meio que obstáculos mesmo. Mas vilões não. Eles só até ajudam eles no depois. Então, tipo, o Deguesso e o Goma, eles não são muito, como posso falar, tão marcantes. Não são tão marcantes. Não são frisos da vida. Não são, por exemplo, um céu da vida. Não, eles estão no mesmo nível do Pilaf. O Pilaf é um vilãozinho legal, é legalzinho. Porém, não é um vilão que marca. Quando você vai falar, por exemplo, de vilão de Dragon Ball clássico, por exemplo, qual vilão? Pô, a gente vai lembrar do que? O Tenshinhan, talvez, se forçar. Tal Pai Pai entra, é um vilão marcante de Dragon Ball clássico. Também temos o que? O Piccolo da Imao, o Piccolo normal, né? O Piccolo Júnior. Então, tipo, eles são o que tem presença. O Goma, ele é um pilaf, é um vilãozinho engraçadinho, meme, coisinha assim. Aí eles tentam no final meio que mostrar músculo, né, forte, fazer um Jiren da vida, porque ele com aquele corpo pequeno não conseguiria lutar igual com o Goku ou com os outros, então ele meio que tiveram que buffar ele, fazer um vilão genérico de fortão, igual, por exemplo, o Garlic Jr., que ele é um pequenininho, depois fica fortão. Eles meio que pegaram essa vibe, porém não combinam muito, não combinam muito. O Goma, eu queria ver muito dele. Eu queria ver ele lutando com aquela forma pequena dele, usando magia e tudo mais, porém não mostrou. Mas o Goma, eu gosto dele. O Deguesso do outro lado me decepcionou, né? Porque o Deguesso não foi muito bem aproveitado. Ele saiu mais como assistente só. Ele foi só o assistente do Goma. Tentou meio que ser o protagonista, o vilão protagonista, querendo trair o Gon, porém não deu certo, perdeu e sumiu. Então, tipo, o Deguesso realmente foi uma decepção. Nem em Dragon Ball Daima. A Arinsu, ela meio que mostrava as suas nuances, se ela seria ou não uma vilã, porém não. E aquilo, o Neva também tinha uma pinta de vilão, porém, se não fosse um mocinho. Então, essa dúvida se o Neva era ou não um vilão, até que era legal. A gente ficava nessa dúvida se ele tinha alguma intenção e tudo mais, porém, não, ele realmente é bonzinho. Mas os vilões como um todo são ruins, são fracos. Não assim, não agrega muita coisa assim. Então, para mim, foi um ponto negativo os vilões, sim. Seguindo, temos os fillers, as enrolações que tinha em alguns episódios. Muita gente meio que começou a falar mal do Daima a partir do episódio 13, porque foi depois do Super Saiyajin 3 do Vegeta, que teve a derrota do Tabagami número 2. Aí teve toda aquela sequência com eles na Ilha do Gigante. Aí depois teve aquela perseguição contra a polícia militar lá. Então, tipo, teve uns três sequências, tipo, 13, 14 e 15, por exemplo, que muita gente reclamou, então dropou Dragon Ball Daima porque
era inconsistente, era filler, não andava a história. E sim, concordo. O dos gigantes, a da Ilha dos Gigantes, esse não tem defesa alguma. Não tem defesa, porque realmente não agrega em nada à história. Eles numa ilha gigante, né? Com tudo gigante, lutando com uma criança gigante, o Goku passando sufoco e tudo mais. Realmente não tem. É um filler. É um episódio filler. E, tipo, um episódio que não agrega em nada pro anime de temporada de 20 episódios é ruim. É ruim. Se fosse, tipo, semanal, se fosse igual ao Dragon Ball Super, que tem cento e poucos episódios, aí chega um episódio desse, por exemplo, no meio desses episódios, cento e poucos, é beleza. Porém, um anime semanal de 20 e poucos episódios não pode ter filler. Tem que ser fluido, tem que andar rápido a história, tem que andar da forma certa a história. E aqui não, aqui eles enrolam. É aquilo, essa parte desses fillers, eles entram pra mim na mesma coisa do ponto positivo. É negativo, sim, os fillers, eles meio que passando sufoco pra polícia militar e tudo mais, é negativo, porém, não me incomodou tanto assim essas partes, porque a produção era muito boa. O episódio, por exemplo, que teve a Ilha dos Megas, dos gigantes lá, eu meio que falei bem dele, até o povo achou estranho porque eu falei bem desse episódio, mas é porque eu achei esse episódio belíssimo, teve cenas muito belas, muito bem animado, muito legal a produção, então, tipo, o episódio, em questão de narrativa, ele é muito ruim. Porém, em questão artística, ele conseguiu me entreter muito bem, ele conseguiu me distrair, meio que ofuscando o lado negativo do episódio, pra eu não poder reclamar tanto assim. Então, tipo, eles conseguiram pegar alguns atalhozinhos pra não ficar tão ruim. Porém, não tem como defender esse episódio. Realmente foram fillers e realmente é um ponto negativo da história. E a gente interliga esses fillers, como por exemplo também com a inconsistência dos personagens, dos episódios também. E a consistência que eu tô falando, por exemplo, dos poderes. Aquele episódio, se eu não me engano, acho que foi o 16 ou 15, que o Goku e os outros estão lutando contra a polícia militar e passando sufoco, passando. Realmente parecia que eles iam perder, não faz sentido. Eles começam a lutar, aí eles não viram o Super Saiyajin, o Shin com medo das armas de laser, o Goku tomando um tiro, parecia que quase morreu. Então, tipo, fica nisso, tu pensa, pô, velho, eles fizeram coisas maiores, lutando contra Tamagamis que ninguém nunca nem arranharam, e eles estão passando sufoco. Então, tipo, você pensa que é muito sem lógica. Então, tira um pouco do anime. É aquilo, né? Obviamente, eles estão fazendo isso para comer tempo de episódio, para comer parte. Eles estão enrolando para depois sim chegar até a parte, porque senão eles chegariam, matariam todo mundo rapidão e meio que ir para frente. Não pode ser assim. Então eles tiveram que enrolar fazendo isso, porém, fazer de outra forma, fazer de outro jeito. Mas assim, velho, faz parecer que a gente é feito de trouxa, velho. Tipo, o Goku uma hora é fortão. Goku depois fica fraquinho. Claro, eles usam desculpa de que tá no corpo de criança, porém não faz sentido. Quem tá no corpo de criança vê ser um Tamagami quando depois perde pra policiais. Aí não, né? Então, tipo, é uma parte que tira do anime. É um ponto muito negativo. Isso aqui é realmente um dos pontos mais negativos de Dragon Ball Daima, porque eles tiveram que nerfar muito Goku. A gente sabia que isso aconteceria. No Dragon Ball GT é a mesma coisa. Tiveram que nerfar muito Goku. Porque senão Goku naquele tempo, que era após o Majin Buu, ninguém ia contra o Goku, porque o Majin Buu, ele era o ápice de força, e o Goku, vencendo ele, ninguém bateria de frente com o Goku. O Super fez bem, porque o Super, ele extrapolou esse nível de poder, essa barreira, colocando deuses, colocando anjos, então tipo, mas antes disso, não tinha esse nível, esse extrapolação de poder. Era ainda tava no teto que era o Majin Buu. Então eles tinham que nerfar todo mundo para aí sim ter jogo. Então, véi, é ruim, é ruim. Outro lado negativo de Dragon Ball Daima, que na minha opinião, foi os plots. Dragon Ball Daima tinha muito plot bacana e legal, porém completamente esquecido. Os dois mais comentados, os dois mais explícitos que a gente teve, foi o caso do Glory com Arinsu, porque teve todo. Dentro do primeiro episódio, tinha toda esse esquema do Glório. O Glório, ele tava lá junto com o Goma, ele tava escondido, no caso, junto com o Goma, Arinso, o Deguesso, vendo o Goku derrotando aquela televisão. Eles vendo, né? O Goku derrotando o Buu e tudo mais. O Glório tava lá.
Depois o Glória apareceu pra pegar o Goku falando que foi a mão do rei, aí depois descobriu que era mentira. Então o Glória era um personagem muito misterioso. Depois descobrimos que ele trabalhava com a Arinso. Aí foi trabalhando nesse plot. Pô, a Arinso, ela quer meio que trair o Goma, então tá acomodada com o Glória também. Então tava sendo interessante. E a cada episódio, quando eles conseguiam a primeira esfera, a segunda esfera, ia meio que mostrando mais deles. Mostrando que realmente o que aconteceria quando eles se encontrassem com a Arinso, que tava com a última esfera também, tudo mais. Então, tipo, tinha tudo para ser um bom plot. Porém, não andou. Eles correram muito, eles não desenvolveram tanta ciência e plot para quando chegasse finalmente na hora, eles resolvessem de uma forma muito rápida e fácil. Não teve um peso, um impacto. Porque, por exemplo, ele estava na luta contra o Goma, a Arinso pediu para ele levar a esfera para ela, teve tudo aquilo, pediu, chamou o dragão, aí depois ele traiu a Arinso, então, tipo, tudo que a gente já viu. E é muito ruim, foi muito fraco. Porque aquela cena onde ele meio que começa a meio se sentir culpado por estar traindo eles, tu pensa, até consegue relevar, né? Porque ele passou muito tempo com Goku e os outros, a gente viu ele meio que se apegando a Goku e os outros, até aí beleza. Porém, quando a Arinso vê que foi traído e tudo mais, ele mostra meio que muito culpado também, porque parece que ele tinha uma certa relação com a Arinso. Ele meio que parece que gostava da Arinso, meio que respeitava, porque a Arinso meio que resgatou ele do terceiro mundo. E você não sabe qual é a história dos dois. Se mete um flashback, por exemplo, tipo, dela resgatando o Glória, talvez como quando era criança, talvez, e tratou ele como um filho, então não mostra isso. A gente não sabe como era a relação dos dois, de por que ele tá fazendo isso. Claro, ele não sabe por que tá fazendo isso, porque ela resgatou ele. Porém, tem mais coisa. Parecia que tinha mais coisa desse plot, mas não mostrou. Até quando ele volta lá pra falar com a Pansy, ele meio que se sente culpado por trair ele, sendo que não traiu, literalmente. E o povo achou que ele iria trair eles, porém ele não traiu. Então não teve um plot. Ele meio que cortaram esse plot, mas como eles não tinham, eles iniciaram muito esse plot, eles tiveram que terminar rapidão. Então para mim foi um plot muito desperdiçado, realmente. E o outro plot que muito foi desperdiçado foi o dos insetos. O dos insetos, esse aqui não tem perdão. Esse aqui não tem perdão. Porque o dos insetos, quando revelou lá no episódio 3, ou acho que foi 3, que mostrou os insetos de cura, os insetos que queima, que cura queimadura, do mais, tinha vários tipos de insetos, aí mostrou o inseto da fusão. Aí tu pensa, pô, aí sim, eles vão mostrar um tipo de fusão novo, que essa fusão aqui tinha tempo limitado, não era tipo permanente, então eles podiam usar quantas vezes quiser. Aí tu pensa, aí velho, tipo, foi pra longe as teorias. Pô, a fusão de Goku e Vegeta, a fusão de Piccolo com Goku, a fusão tripla, talvez. Então tinha muita coisa com essa inseto fusão. E a gente esperava, eles vão usar o inseto fusão no Tamagami. Eles vão usar o inseto fusão quando forem enfrentar o Majin Buu ou o Majin Buu. Eles vão usar o inseto fusão para isso, para aquilo. Porém, nunca chegava. Até que quando lutaram contra o Goma e a bolsa caiu, a gente pensou, não, agora alguém vai achar e vai usar. Porém, não. Sumiu os insetos medicinais da fusão e nunca mais usaram. Pô, vai ter a fusão do Goku adulto Super Saiyajin 3 com Vegeta, Super Saiyajin 3 adulto. Não, não teve. Então, tipo, é muito. Foi um plot que eles colocaram muito, que ia ser muito hype. Quando eu fui lá do ponto positivo, que o hype, o fanservice era um lado positivo do Dragon Ball Daima, se tivesse uma fusão, acabou, acabou. O anime seria ainda mais elogiado ainda, porque quando a pessoa fala de Dragon Ball, pensa em duas coisas. Não, três coisas no caso. Lutas, transformações e fusões. É isso. Se você entrega pro fã de Dragon Ball essas três coisas, acabou, velho. Ele vai falar bem de você pra sempre. Porém, eles pecaram muito nessa da fusão, no caso. Na transformação eles fizeram muito bem, mas na fusão eles pecaram muito e podia fazer. E nem precisava fazer do Goku e do Vegeta. Podia ser de qualquer um. Do Majin Buu e do fundir eles por um tempo para lutarem. Talvez de outros personagens, ia ser bacana. Porém, não. Eles só esqueceram disso. Então foi muito ruim. Foi muito ruim e deixa um gosto amargo dessa parte, porque foi um plot que seria tão legal esquecer assim por quê. E tipo, esse último lado negativo, ele não é muito meu, ele é mais na comunidade. Claro, eu também acho um lado negativo um pouco,
porém nem tanto assim, que é a interligação entre o Daima com o Super. Porque quando falou de Dragon Ball Daima, quando lançou os primeiros trailers, falando um pouco sobre, a gente pensou, esse anime vai ser depois do Super, antes do Super, o que que vai ser? Aí descobrimos que é uma história depois do Z, depois da saga Buu, né? Acho que era alguns meses depois da saga Buu, e antes do Dragon Ball Super. E beleza. Aí quando a gente foi assistir, a gente pensava, o que que vai ser dessa história? Porque eles têm que interligar com o Dragon Ball Super. E tinha episódios. Primeiro tinha o medo, porque logo de começo a gente já tinha o Shin e o Kibito separado. Mas a gente pensou, pô, no final eles podiam se fundir novamente. Beleza. Mas ao decorrer do episódio, tinha momentos onde se interligava muito com o Super. Quando, por exemplo, o Neba estava explicando a história do mundo Makai, falando sobre o Deus que criou tudo, e sobre os Grindoldins, que era que gerenciava os mundos, apareceu todos os Kaioshins dos outros universos, do universo 11, do universo 10, do universo 9, todos aqueles que a gente viu no Super, eles apareceram aqui. Então, pô, a gente meio que interligou muito hard com o Super. Não só isso, como nos primeiros episódios, por exemplo, eles citam os universos, o universo 7, que é o universo do Goku, eles falam de outros universos, então, tipo, eles conseguem interligar muito bem com o Super. Porém, tem momentos que depois começam a ficar meio estranhos. Parece que meio que foi um retcon grande. Eles parece que realmente não tava ligando com o Super. Até chegar, por exemplo, no Super Saiyajin 3 do Vegeta. Quando chegou aqui, a gente pensou, lascou, como que vai interligar isso com o Super? Mas, ou então, quando chegou no Super Saiyajin 4, como vão interligar isso com o Super? O problema é que tinha como interligar sim com o Super. Tinha como. O Vegeta, por exemplo, eles podiam muito bem falar, o Vegeta também podia muito bem falar que aquela transformação consumia muita energia. Então ele falaria assim: ah, não vou mais usar essa transformação, porque gasta muita energia. E meio que começasse a aperfeiçoar o Super Saiyajin 2, coisa que o Trunks já fez no Super, lá no mangá. Quando ele foi enfrentar o Goku, o Super Saiyajin 3, o Goku ele vira o Super Saiyajin 3, fica mais forte que o Trunks, porém o Trunks ele leva o seu Ki a ponto de ficar igualado. Então o Vegeta meio que poderia fazer isso e falar isso também. Então meio que conseguiria meio que enxugar um pouco desse retcon, mostrando que porque o Vegeta não usou contra o BIOS e sobre o Super Saiyajin 4 era mais fácil de querer contornar, porque era só falar que ele podia virar aquilo só com o Neva, depois falasse que ele nunca mais podia se transformar, igual foi no final do Super, quando ele terminou o Torneio do Poder, ele foi lutar contra o Vegeta no pós-crédito, ele fala com o Vegeta que ele não conseguia mais virar o instinto superior. Ele podia meter uma dessa. Além que eles podiam meio que apagar a memória deles sobre o Makai e tudo mais, para assim meio que manter o Makai seguro, talvez. Eles podiam fazer mil e uma coisa para interligar e meio que não atrapalhar tanto o Super. Porém, não, o Goku mete uma que já sabia da transformação, já sabia isso, sabia aquilo e tudo. Aí a gente pensa, pô, realmente eles não ligam nada com o Super. Claro, no futuro, alguém, algum produtor que trabalhou junto com a Akira, ou então o próprio Toyotaro, pode meio que falar, fazer uma nota e falar sobre se é canon, se não é, se interliga com o Super. O Toyotaro mesmo que faz o Super, ele pode talvez mesmo colocar o Super Gen 4 no Super novamente, de alguma forma, com uma nova história. Pode fazer isso, nada impede. Porém, por enquanto, como não temos nada, fica algo ruim. Fica com aquilo, pô, agora o que, que eu vou considerar? O Super ou o Daima Canon? E foi igual eu falei no meu vídeo. Caso eles não expliquem nada sobre o que é canon e o que não é canon, eles podem seguir os dois rumos. Eles podem seguir os dois rumos. Os dois canon. O Tarotaro fica com o Super, né? Continua no Super, enquanto o Daima ou a Toei, caso alguém permitisse, alguma coisa assim, continuasse a história, mas sem o Akira, para a segunda temporada e tudo mais, ou morre ali. Eles falam que o Daima é uma linha alternativa. Podem fazer isso. Tipo, Dragon Ball Daima, no seu total, se eu tirar essa parte de interligar com Super e tudo mais, no seu total, é um bom anime. Foi um anime que eu gostei muito, superou minha expectativa. Eu não esperava gostar tanto de Dragon Ball Daima, no caso. Eu esperava de Dragon Ball Daima uma aventura leve,
com lutas. Eu saberia que teria transformação e tudo mais, mas eu não esperava o Super Saiyajin 4, por exemplo, o Vegeta Super Saiyajin 3. Eu não esperava momentos tão hypados assim, uma produção tão elevada assim, eu não esperava isso. Então, tipo, superou muito a minha expectativa do que era Dragon Ball Daima. Claro, tinha momentos ruins, não é perfeito, porém, véi, no total, é um bom anime. É um bom anime. Pô, de 0 a 10, eu daria um nota 8, velho. Foi muito bom. Na minha opinião, das duas obras que o Akira fez antes de morrer, que foi o Sandland e o Dragon Ball Daima, eu acho que eu gostei mais de Sandland. Porém, calma, não falando que Dragon Ball é ruim nem nada, mas o Sandland, ele era novidade. Era só por causa disso. Ele era completamente novo. É um anime de um mangá que ele fez muito tempo atrás, né? De um volume único. Então, era totalmente novo, personagens novos, tudo novo. Então, foi legal ver pela novidade. Porém, os dois estão lado a lado. De momento, hypado, por exemplo, o Dragon Ball Daima é melhor do que Sandland. Porém, os dois são ótimas obras. O Akira fez ótimas coisas antes de ir também. Dragon Ball Daima, incrível. E a coisa de vocês, o que acharam de Dragon Ball Daima? Vocês gostaram, não gostaram? O que vocês acharam do anime como um todo? Comenta aí embaixo. Mas o vídeo vai por aqui. Não se esqueça, se eu conseguir, muito importante, se inscrever no canal se vai estar me ajudando. E ative o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.